Olá, tudo bom? Existe um movimento simples que você pode fazer após comer que pode reduzir significativamente o pico de açúcar no sangue sem remédio, sem suplemento, que quase ninguém te explica como fazer. É muito fácil, não tem que ter nenhum investimento de dinheiro. Você vai adorar esse vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você sofre com açúcar do sangue mais alto, se tem pré-diabetes, diabetes, tipo 1 ou tipo 2, né? Se você tá querendo emagrecer e por isso precisa controlar também o açúcar do sangue. Se você tem ovário policístico, muitas questões de saúde podem aumentar o nosso açúcar do sangue. E é importante a gente saber como controlar isso. Então escreve para mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Se você puder, já vai deixando seu curtida no vídeo, isso é muito importante para mim, isso mostra para o YouTube que você apoia o canal, que você confia no meu conteúdo. E se de fato você conhece alguém que está aí na luta para controlar o açúcar do sangue, que quer dicas práticas, eficazes para o dia a dia, compartilha esse vídeo, vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É importante a gente entender um pouquinho a lógica do que você tem que fazer depois da alimentação e por que a alimentação impacta tanto o açúcar do sangue, né? Quando a gente faz uma refeição, principalmente rica em carboidratos, arroz, pão, macarrão, fruta, legumes que tenham mais carboidrato e, claro, industrializados e tudo mais, a glicose começa a entrar na corrente sanguínea e o corpo precisa controlar isso rapidamente, né? Não pode ficar muito alto o açúcar do sangue, que é tóxico para o nosso corpo, principalmente para o cérebro. Então, o que o cérebro fala? Ele fala lá para o pâncreas, libera a insulina, vamos guardar, estocar essa glicose. Então, a insulina funciona como se fosse uma chave. Ela abre a porta da célula, principalmente músculo e fígado, para que a glicose saia do sangue e entre nos tecidos, aqui é tudo normal. O problema é quando isso se repete em excesso, porque uma alimentação rica em carboidrato refinado, açúcar e ultraprocessado gera picos frequentes de glicose e insulina, e com o tempo as células começam a responder pior a essa insulina, ficam mais resistentes. E aí que o corpo entra num ciclo perigoso, mais glicose no sangue, aí ele não consegue, o que ele faz? Libera mais insulina e cada vez vai tendo menos resposta, que é o que a gente chama de resistência à insulina. Então tem um mecanismo muito importante para te ajudar a controlar o metabolismo que muitas pessoas não sabem que existe. Isso aqui é ouro para você, que é o músculo esquelético, ou seja, o músculo que a gente consegue contrair. A gente tem o músculo liso, né, que são os órgãos que a gente não consegue mexer. Você não consegue contrair seu intestino, seu estômago, se você quiser, mas você consegue contrair seu braço ou perna, né? O músculo é o maior consumidor de glicose do nosso corpo. Dependendo da pessoa, ele pode ser responsável por até 70% da captação de glicose depois de uma refeição. E muitas pessoas não sabem disso. Normalmente, essa entrada de glicose depende de insulina e sinaliza para a célula muscular para abrir as portas e permitir a entrada da glicose. Mas o músculo tem uma vantagem única, ele tem um segundo sistema que funciona mesmo sem insulina. Eu vou te explicar isso agora. Antes de te explicar qual é esse sistema sensacional, eu quero te convidar a conhecer os meus desafios. Tem o desafio de emagrecimento, meu desafio para ajudar a controlar o açúcar no sangue e um para ajudar a controlar a inflamação. Cada desafio são 10 dias e cada dia você recebe um mini desafio para te motivar. Todo mundo está adorando, o feedback está sendo ótimo e eu te convido a conhecer. Clica no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Então, o ponto interessante é que quando a gente contrai o músculo, o gasto de energia dentro da célula vai aumentar, né? Ele vai puxar energia, ele precisa de energia para fazer a contração, o movimento dele. E aí sinaliza para o organismo, opa, eu preciso de mais energia, vamos puxar essa glicose. Um dos principais mecanismos é trazer a glicose para dentro da célula através de transportadores GLUT4. Em repouso, os transportadores ficam guardadinhos lá, mas quando uma enzima específica é ativada durante a contração muscular, eles são enviados para a superfície da célula muscular e quando eles chegam lá, eles funcionam como se fossem portas abertas para a glicose entrar, sem depender da insulina. Então esse é o ponto-chave. A gente consegue criar um caminho alternativo para a glicose ser puxada, sair do sangue. Enquanto a insulina tenta colocar a glicose dentro da célula através de um mecanismo, o GLUT4 sobe para ficar lá perto da parede celular e puxa a glicose mais facilmente. Então, ele é independente da insulina. Na prática, isso significa que quanto mais a gente contrai o músculo, mais glicose você consegue retirar da sua circulação. O que acaba sendo bem interessante se você tem sensibilidade à insulina, se você precisa emagrecer, controlar o açúcar do sangue e tudo mais. Além desse efeito do GLUT4, tem um outro efeito muito interessante depois que você faz essa contração, porque a sensibilidade à insulina do músculo fica aumentada por algumas horas após a contração. Ou seja, além de captar a glicose sem insulina, o músculo ainda passa a responder melhor à insulina depois que você faz a contração. Isso é extremamente relevante para a nossa saúde, né?
Agora tem um detalhe extremamente importante com relação ao timing, porque esse efeito é mais eficiente quando você se movimenta logo depois da refeição, porque esse é o momento em que a glicose começa a subir no sangue. Então, estudos mostram que de 10 a 15 minutos dessa contração após a refeição ajuda bastante a reduzir significativamente o pico glicêmico. Qual pode ser essa contração para você fazer, então? Principalmente coisas que utilizem os membros inferiores, porque o volume de músculo da perna, dos glúteos, da panturrilha, é muito maior que o dos braços, por exemplo, né? Bota aí do lado, né? O seu braço e sua perna é muito maior a perna do que o braço, ou o glúteo e a panturrilha. Então, exercícios para os membros inferiores normalmente têm uma resposta muito boa. Ai, Patrícia, quais exercícios que você conseguir? Claro que normalmente a gente pensa em agachamento, elevação de panturrilha, né? Que fica na pontinha do pé e abaixa, polichinelo, subir escada é uma coisa que normalmente você pode fazer, uns 10 minutinhos. Mas se você for uma pessoa que está muito sedentária, tem alguma restrição, caminhar pode te ajudar. Mesmo dentro de casa, 10, 15 minutos na sua própria casa, já ajuda a estimular essa captação do GLUT4 e melhorar essa sensibilidade à insulina do músculo também. Tem uma coisa que ainda pode potencializar esse efeito benéfico, porque você ajusta a sua alimentação, obviamente, né? Essa questão de você fazer o exercício depois fazer a contração depois da refeição é super importante, validada cientificamente. Mas pensa comigo, o impacto que vai ter no açúcar do seu sangue se você comer, sei lá, uma pizza grandona, um sanduíche, um hambúrguer, um cachorro quente, ou se você comer lentilha, frango, vegetais, coisas gostosas também, mas mais saudáveis. Lembra também que você pode fazer suas receitas de coisinhas deliciosas em casa, de pizza, de hambúrguer, de lanche. Eu tenho muitas receitas aqui no canal que são mais saudáveis, que você pode você mesmo fazer em casa para não impactar tanto. Então, o que eu quero te dizer é, o impacto vai ser relevante, mas se você fizer uma mudança na alimentação, fizer atividade física ao longo do dia, né, não só naquele momento pós-refeição, se você dormir bem, evitar bebida alcoólica, tomar os remédios que o seu médico passou, tudo isso vai te ajudar a manter o açúcar do sangue mais estável. Assim, o exercício depois da alimentação é maravilhoso, mas também não faz milagre, você tem que ajudar ele a te ajudar. Me conta aqui embaixo, então, se você sabia disso, se você já fazia, tem gente que intuitivamente já caminha, né? Fala assim, comi muito, vou dar uma caminhada para desgastar o almoço, o jantar. Isso você vai passar a fazer isso no dia a dia. Depois você volta aqui e me conta como ficou sua glicose. Eu vou adorar ver o seu comentário. Tire queda essa. Dá a curtida no vídeo que você vai me ajudar muito assim. E se você conhece alguém que também você pode ajudar encaminhando o vídeo, faz isso. Vamos ampliar nossa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.